Olá! O nosso país é mesmo abençoado pela natureza, seja na fauna como na flora. O problema é que essa natureza foi explorada desde a colonização do nosso Brasil. Hoje, na atualidade, o crime está voltado principalmente para os animais silvestres, que acabam sendo presas fáceis para o cativeiro. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade. Para se ter uma ideia, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, só a fauna possui 517 espécies de anfíbios, 468 de répteis, 524 de mamíferos, além de 1.622 tipos de aves. Diante de uma natureza tão rica, o Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna. O crime ambiental movimenta por ano cerca de 10 a 20 bilhões de dólares, o que torna o comércio ilegal de animais silvestres a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Para falar sobre a caça e a venda ilegal de animais silvestres, nós convidamos o Major Tibério, que é comandante da Polícia Militar Ambiental da Paraíba. Major, esse tipo de crime não é novo. Não é novo. Antigamente tinha essa questão cultural. Hoje em dia, essa comercialização, ela tem uma questão muito rentável. É o terceiro maior comércio ilegal no Brasil, perdendo apenas para o tráfico de entorpecentes e para o tráfico de armas. Me diz uma coisa, por que é tão fácil a prática desse crime? É fácil porque o crime ambiental, ele é um crime ainda muito silencioso, tendo em vista que as pessoas só denunciam se forem atingidas diretamente. Salvo o contrário, não. As pessoas ficam muito em silêncio e a imensidão da nossa natureza é o que dificulta também essa fiscalização. Comandante, quem faz o tráfico de animais, ele compõe uma rede organizada do crime? Nós temos esses dois pontos. Tanto o cidadão comum, como também realmente existe um ciclo, uma questão de pessoas organizadas que geram toda essa renda, como eu falei anteriormente. Quem ganha mais não é o caçador, é quem pratica o comércio ilegal. Exatamente, tem dois pontos. Primeiro, aquela pessoa que faz a apanha, e geralmente são jovens, adolescentes, que são liciados por essas pessoas e aí repassam esses animais e posteriormente são vendidos aí no comércio ilegal. Esse comércio ele é mais visto em que área? Geralmente na área do interior, no próprio bioma Caatinga, ou seja, onde tiver animais silvestres aqui na Paraíba, ele é bem explorado. Claro que na parte do interior, até mesmo pela questão assim, de educação ambiental, ela é menor e aí o tráfico ele é bem mais intenso, principalmente no que se refere às BRs. Mas o Batalhão Ambiental ultimamente tem combatido bastante esses números. Me diz uma coisa, daqui a pouco a gente vai falar sobre os números. Esse tipo de comércio ilegal, ele tem um direcionamento, seja para a área científica, seja para colecionadores, ou seja até para pets. Como é isso? Essa parte científica, apesar de ainda ter alguns pontos irregulares, mas ela é mínima. O que acontece mesmo é essa parte, como eu falei, a parte rentável, o lucro. Existem casos em que o traficante, para não ser pego, ele inclusive mata o animal antes da fiscalização chegar, para não poder ser identificado. Esses animais eles são vendidos muitas vezes em feiras livres. Isso. Feiras livres nós temos combatido bastante e é onde se dá maior número, né? Claro que existe até o tráfico, a saída desses animais aqui para outros estados e quiçá para fora do país. Mas o comércio aqui dentro dessas feiras livres ele é muito grande, é muito intenso ainda. Temos tentado combater, mas como eu te falei, essa questão de que é um crime talvez de pequeno potencial, então as pessoas levam muito por esse lado e ainda continuam praticando. Me diz uma coisa, qual tipo de animais existe uma preferência por parte dos traficantes? Olha, sem sombra de dúvida são as aves. As aves são mais traficadas, existe uma apanha muito grande, como eu falei, por menores, por adolescentes, principalmente no interior. E aí essas aves elas são comercializadas facilmente. Agora, o tipo de caça é que também chama a atenção. Como é que eles praticam isso para fazer a captura lá na mata? Como é que eles fazem isso? Existem vários tipos de armadilha. Também existe a caça por armas de fogo.
Nós temos aprendido diversas armas, caçadores. É feito geralmente durante a madrugada e durante a noite. Isso dificulta porque muitas vezes o caçador ele conhece muito mais a área do que o próprio policial. Mas fizemos diversas ações, operações pontuais e conseguimos prender vários caçadores e apreender várias armas e caças. Isso quer dizer que é mais fácil prender justamente no local onde está sendo vendido esse tipo de animal. A caça também, no local nós temos explorado também. Nós estamos indo na fonte, mas claro que o grande número é justamente nas feiras livres. Comandante, a gente tem aqui alguns tipos de armadilhas. Queria que o senhor explicasse para a gente. Nós temos armadilha bem como caixas para transporte. Esse aqui é o tipo de armadilha que é muito utilizado no interior para a caça de animais de pequeno porte. Temos aqui essa caixa feita em PVC, onde geralmente é traficado iguanas, cobras aqui dentro. Essa caixa de transporte aqui, essas duas, são traficados animais, como aves, e essas caixas de sapato também, tartarugas, aranhas, são transportadas em caixa de fósforo também. Até quantos quilômetros, ou até que distância esses animais são conduzidos dentro dessas caixas? Olha, a quilometragem é muito grande, isso se dá pelo grande número de mortes que acontecem nesse tráfico. Cerca de 70%, 80% dos animais traficados, eles chegam a morrer no seu transporte. Então, quer dizer, antes de chegar ao destino, antes de chegar ao destino. Isso se dá pelas condições precárias ao qual eles são conduzidos. Porque eles tentam burlar a fiscalização nas estradas e aí eles transportam de qualquer forma e os animais vêm a óbito. Depois do intervalo, por causa do comércio ilegal de animais, no Brasil existe uma lista de mais de 200 em extinção. Os detalhes daqui a pouco. Você sabia que existem no planeta Terra cerca de 4.600 espécies de mamíferos, 31.000 espécies de peixes e mais de 900.000 espécies de insetos? No entanto, por causa da agressão do homem, estima-se que em cada ano são extintos de 17.000 a 25.000 espécies de seres vivos em todo o mundo.